Bom dia a todos. Bom dia, professora. Bom dia, Rosaline. Por favor, me chama de Cris. Bom dia. Eu gostaria só de saber se as pessoas que estão conectadas conseguem ouvir tranquilamente. Se me deem um ok na bate-papo, por favor, quem está conectado, me dê um ok. O som está saindo cortado. Deve ser rede. Também me ouvi, tá? Um pouco. Cristiane, você me ouve? Eu não sei se o meu som... Cris, você me ouve? Está cortado. Está cortando, né? Bom, vamos tentar. Vamos tentar. Só mais um pouquinho, ver se ele vai melhorando à medida que a gente vai falar. Júlia, que o som da professora Cristiane está ok. O dela é o que O dela é o que importa. Beleza, eu queria avisar, antes de fazer a apresentação formal da Cris, eu quero avisar a todos que, por gentileza, insiram o nome completo e o endereço de e-mail para que possamos proceder ao envio dos certificados. Beleza? Bom, então, dando início ao nosso ciclo de webconferência do mês de agosto, nós temos a grata satisfação e a honra de contar com a participação da professora doutora Maria Cristiane Barbosa Galvão, da USP, que vai proferir a palestra Barreiras e Facilitadores para a Prática Clínica Baseada em Evidência no Brasil. Quero agradecer imensamente o aceite do convite à professora Daniel Kiss, né? É um dos maiores nomes da área de informação e saúde no Brasil, ela é da ciência da informação. Então, ela tem dado uma contribuição muito grande para os estudos nessa área e é realmente um nome que é muito representativo e o nosso é fortalecer parcerias e trabalhar em muitas outras vezes juntos. Então, muito obrigada, Cris. Seja bem-vinda ao nosso ciclo de webconferências. Que esta não seja a primeira, mas que não seja a última, mas que seja a primeira de uma série de outras mais. Então, passo a palavra para você proferir sua palestra. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Rosaline. Eu sou, assim, amiga da Rosaline e o formalismo fica até estranho, né? Então, assim, para começar, eu acho que o caminho da informação em saúde no Brasil, né? Acho que todos nós estamos trilhando de forma conjunta e somos todos, na verdade, pequenas formiguinhas, né? Trabalhando em diversas instituições espalhadas por todo o Brasil. Aqui temos um grupo, na UFAL temos outro, no Paraná temos alguns grupos, em Pernambuco também. Então, assim, estamos, assim, pouco a pouco formando um grupo maior, né, para estudar as temáticas sobre informação em saúde no Brasil. Eu que tenho que agradecer, eu sou fã aqui do ciclo de webconferências, já fui ouvinte de várias, né, para conhecer um pouco o que os colegas das outras universidades estão fazendo, e é sempre uma oportunidade nós vermos um outro ponto de vista sobre temáticas que nós estudamos, ensinamos no nosso cotidiano. Na apresentação de hoje, eu dividi assim, em duas partes, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre o que são evidências, o que são práticas baseadas em evidência, e depois eu vou focar
no tema principal da nossa conferência. E, em seguida, nós, então, passaremos para a discussão. É importante frisar que esta webconferência, na verdade, ela tem aqui 53 slides, né? E aqui na Universidade de São Paulo, a nossa disciplina de informação em saúde, ela tem 30 horas em sala de aula, onde nós treinamos os nossos alunos e dessas temáticas, e tem uma série de exercícios, né? Então, na verdade, nós vamos fazer uma pequena pincelada numa temática que é bastante complexa e que tem demandado a atenção de muitos pesquisadores ao redor do mundo. Então, para quem não está muito familiarizado, né, com o que seja evidência, a evidência é um tipo de informação em saúde, né? Nem toda informação em saúde constitui uma evidência. Evidência é uma sistematização de informação, dados e conhecimentos científicos em saúde, que tem o potencial de melhorar a condição de saúde, o segmento ao tratamento, a resiliência, né, a capacidade de resistência às dificuldades que os pacientes enfrentam no seu cotidiano. Ela está associada à prevenção de doenças, à prevenção do agravamento de doenças, a evitar tratamentos, custos desnecessários, à assistência à saúde ao paciente. Então, quando nós falamos de evidência na prática clínica, é uma informação bastante sofisticada que vai, então, auxiliar o profissional de saúde na tomada de decisão, vai auxiliar também os pacientes na tomada de decisão e vai auxiliar também os gestores da saúde, né, no estabelecimento de políticas públicas, né? Então, diariamente nós vemos comerciais na TV sobre a necessidade de não beber enquanto se dirige. Então, essas políticas públicas todas costumam estar baseadas em evidências internacionais e políticas também internacionais que são estabelecidas no campo da saúde. Uma referência no campo da prática baseada em evidência, né, o David Sacht, diz que a prática baseada em evidência é o uso consciente, né, explícito e judicioso da melhor evidência corrente, resultante de pesquisas sistemáticas na tomada de decisões clínicas. Significa dizer que o profissional de saúde, o paciente, o gestor, ele teria que utilizar a melhor evidência, a evidência mais atualizada, de uma forma consciente, para a tomada de decisão no campo da saúde. Que nem sempre acontece por várias razões que nós vamos discutir aqui no dia de hoje. Uma primeira dificuldade que nós temos para o uso de evidências é que a produção de informação em saúde ela é crescente. São publicados mais de 1 milhão de artigos científicos todos os anos, apenas aqueles indexados no PubMed. Então, realmente, nós temos uma grande quantidade de informação em saúde disponível e é uma questão muito delicada saber onde estão as melhores evidências para a tomada de decisão em saúde. Então, esse já é um ponto complicador, né? Onde estão as melhores evidências, como nós podemos selecioná-las e disseminá-las aos públicos, aos usuários da informação adequados. Então, em estudos que nós vamos encontrar na literatura internacional, esse é um estudo de 2004, mas também há outros estudos que, para se manter atualizado em uma única especialidade, no ano lá de 2002, seria necessário ler 21 horas todos os dias. Então, vejam que nós temos profissionais de saúde que têm bastante trabalho, bastante atividades a serem desenvolvidas, e para esses profissionais se manterem atualizados lá no ano de 2002, seria necessário 21 horas de leitura por dia.
é muito complicado, né? Ninguém tem esse tempo para se dedicar à leitura. Diante dessa dificuldade, um modelo que tem sido empregado em alguns países é o modelo de translação do conhecimento. Esse modelo implica em selecionar do contexto científico aquelas informações, né, selecionar, sintetizar aquelas informações que são úteis para a prática clínica, né? Então, em alguns países existe essa indústria da translação do conhecimento que faz a seleção das melhores evidências e traduz essas evidências para a prática clínica, né? Então, aqui nós temos algumas sínteses, documentos que foram selecionados, então, que vão ser disseminados para a prática clínica e, por sua vez, vão ser aplicados na prática clínica. Então, vejam vocês, por meio desse gráfico, que existe uma grande complexidade entre a informação que é produzida pelos cientistas e o fato dessa informação ser usada lá no contexto de atendimento ao paciente, né? São vários processos que precisam ser realizados para que isso aconteça. Isso aqui só no âmbito da disseminação da informação. Existem outras questões que são um pouquinho mais complicadas. Então, para facilitar um pouco esta translação do conhecimento, algumas empresas, sobretudo bases de dados de evidência, o que elas fazem? Elas pegam os artigos originais e sintetizam esses artigos de forma que, basicamente, em uma linha ou um conjunto de linhas, o profissional de saúde seja atualizado sobre um tópico em saúde. Então, aqui nós vemos um artigo científico, que tem várias páginas, né? Geralmente os profissionais de saúde eles não vão ter tempo de ler essas várias páginas. E aqui uma síntese de evidência, né, produzida visando a translação do conhecimento, em que nós temos uma questão clínica, nós temos uma resposta clínica, nós temos a referência onde essa informação foi buscada. Então, quando nós falamos do uso de evidência, geralmente nós abordamos a necessidade de uma síntese das evidências. Como vocês sabem, existem várias bases de evidências ao redor do mundo, né? Algumas são mais usadas que outras, citarei algumas. Uma que é bastante usada é o Essential Evidence Plus. O Essential Evidence Plus, ele tem vários produtos de disseminação de evidências. E um dos produtos que ele fornece é enviar para o e-mail do profissional de saúde todos os dias uma questão clínica, uma resposta clínica, o nível de evidência dessa resposta. Esse é um tema que eu não vou abordar hoje, porque é bastante complexo, que seria como classificar as evidências, né? As evidências, elas têm nível de classificação. Geralmente, ela vai de uma classificação de 1A, que seria uma evidência de alto nível, até uma evidência de nível 5, que é uma evidência menos poderosa para a tomada de decisão, né? Então, a base de evidência, ela vai selecionar as evidências, vai sintetizar as evidências, muitas das bases de dados vão classificar as evidências em níveis de evidência, e um exemplo do Essential Evidence Plus é que ele envia essa informação sintética para o e-mail do profissional de saúde, que diariamente, então, pode ler essas informações. É importante destacar que existem dois métodos de disseminação de evidências. O primeiro método seria o profissional de saúde ir até a base de dados, selecionar a evidência que precisa. E um outro método seria mais baseado na disseminação seletiva da informação,
em que as evidências são encaminhadas para os profissionais de saúde. No caso do Essential Evidence Plus, por exemplo, e outras bases de dados de evidência, tem as duas possibilidades. Ou o profissional de saúde ele pode ir até a base, ou ele pode diariamente ser atualizado com evidências. Aqui, vejam, eu destaquei, né, o nível de evidência, nível 1A. Então, existe uma classificação. Eu posso tomar uma tomada de decisão recebendo essa informação com maior segurança, porque é um nível de evidência bom. Outra base de dados que é bastante utilizada é o Dynamed. Também vai trazer a síntese de evidência e as classificações de cada evidência, bastante também usada pelos profissionais de saúde. E o UpToDate também é bastante utilizada, tem os mesmos propósitos, né, de sintetizar e disseminar essas informações. Como todos sabem, alguns não sabem e podem ficar sabendo agora, o portal Saúde, baseado em evidências do Ministério da Saúde, disponibiliza algumas bases de evidência para todos os profissionais de saúde do Brasil. Então, cada profissional de saúde pode ir até o portal, fazer o seu cadastro e acessar essas bases de dados gratuitamente para o profissional, mas é lógico que o Brasil paga para que esse acesso seja disponibilizado para todos os profissionais. O que acontece é que justamente por falta de tempo, falta de condições diversas, né, e aí a gente entra em barreiras e facilitadores, é um pouco complicado para o profissional da saúde ter o tempo para procurar a evidência que ele precisa. Nesse sentido, faz todo o sentido nós termos profissionais da informação, como bibliotecários, que assessorem as equipes de saúde para que essas equipes elas tomem as decisões baseadas em evidência, porque o profissional bibliotecário ele costuma ter mais habilidade para fazer estratégias de busca, selecionar informação e sintetizar essa informação. O portal Saúde Baseado em Evidência, ele também está disponível para todos os bibliotecários do Brasil que estão registrados nos conselhos regionais, né, e no Conselho Federal de Biblioteconomia. Uma outra base de dados, essa de acesso livre e gratuito, né, que todos conhecem, é o PubMed. Na PubMed, nós podemos buscar evidências por meio da metodologia PICO, que é o Patient Medical Condition Intervention Comparison and Outcome. Nós podemos preencher essa estratégia de busca e obter as evidências que nós estamos querendo. Não é o objetivo da aula de hoje ou da palestra de hoje nós discutirmos como usar o PICO, mas essa é uma metodologia de acessar as evidências que estão no PubMed. Muitos profissionais também de saúde, mesmo profissionais de informação, desconhecem que a gente pode acessar o PubMed via essa interface, que fica muito mais fácil de você encontrar as evidências que são produzidas. Esta base de dados também, que é de conhecimento amplo pelos pesquisadores e profissionais de saúde, é a Cochrane Library, que ela tem um acesso que é acesso livre até certo ponto. Você pode ter acesso ao resumo, mas não ao texto integral, né? Ela estava disponível via PVS, mas passa a não estar disponível por questões econômicas também, que o nosso país está atravessando. A Cochrane é uma base de referência porque ela produz revisões sistemáticas de nível geralmente 1A, 1B, ou seja, que são evidências de alto nível para serem usadas na prática clínica. A NICE também ela disponibiliza evidências para a prática clínica, mas evidências que são adotadas no sistema de saúde do Reino Unido. Também uma referência muito boa, porque a NICE, além de sintetizar as evidências, ela também emite uma análise crítica de onde os estudos falharam ou como eles podem ser aperfeiçoados.
Para quem não está muito habituado à informação em saúde, é também importante dizer que muitas bases de dados, isso como a Essential Evidence Plus, Dynamed, Cochrane Databases e outras, elas disponibilizam informações para os pacientes numa linguagem acessível. E existe a Medline Plus, que sintetiza várias evidências para os pacientes numa linguagem acessível que é disponível com acesso livre. Como vocês observaram até aqui, um dos probleminhas que nós temos é que grande parte das bases de evidência que são produzidas ao redor do mundo, elas estão em língua inglesa, né? E isto torna-se já um problema para nós que falamos a língua portuguesa, né? Então, assim, talvez uma barreira que a gente possa já sinalizar para vocês é a barreira do idioma. Evidências, a maioria estão em língua inglesa. E essa tradução nem sempre é muito simples para a língua portuguesa. Bom, então, dando início à conferência de hoje, é importante citar que as barreiras e facilitadores para o uso da prática baseada em evidência não é um assunto de hoje. Esse texto, produzido por volta de 2003, ele já sinalizava algumas barreiras para o uso de evidências no campo da saúde. Eu sugiro fortemente a leitura desse texto, que ali ele faz um apanhado, né, uma síntese da situação internacional na época sobre as barreiras facilitadoras. O que nós vamos acrescentar, então, a esse texto seriam algumas barreiras e facilitadores aqui do nosso contexto brasileiro, né, que aí a gente conhece um pouco mais, talvez, que o público externo do que os pesquisadores de outros países. Então, uma questão que se coloca é quais evidências são úteis aos profissionais da saúde do Brasil. Nós vimos que nós temos várias evidências produzidas internacionalmente, mas será que essas evidências produzidas internacionalmente, sintetizadas e disponibilizadas, são úteis para nós? Aqui eu estou mostrando uma evidência que nós sintetizamos da base Dynamed, traduzimos para a língua portuguesa e disseminamos aqui no contexto brasileiro, que foi muito bem aceita pelos profissionais de saúde que trabalham no estado de São Paulo. Mas nem sempre as evidências são muito bem aceitas, né? Muitas vezes as bases internacionais de evidência, elas trazem estudos que foram produzidos em condições que talvez não sejam as mesmas do Brasil. Então, aqui, dada a crise, né, de água no estado de São Paulo, nós estávamos atrás de evidências sobre o impacto do consumo da água da chuva na saúde humana. Então, nós encontramos essa evidência, que foi produzida em Adelaide, na Austrália, dizendo que a incidência, né, de gastroenterite não é aumentada com o consumo da água da chuva. Esse estudo foi realizado em Adelaide, na Austrália, e uma questão que fica é se realmente a gente poderia ter a mesma segurança de aplicar essa evidência no contexto brasileiro. E aí que fica, né, assim, muitas vezes uma dúvida para o profissional de saúde. Será que eu posso... Esse estudo foi desenvolvido na Austrália, com a população australiana, que coletou a água da chuva da Austrália, em condições da Austrália. Será que eu posso usar esse estudo aqui no Brasil para a minha tomada de decisão? Então, fica já uma dificuldade de aplicação da evidência no contexto brasileiro. A questão do idioma, né? Eu sempre coloco como pergunta, mas realmente eu não tinha noção de quanto o idioma ele interfere no uso da evidência. Eu não tinha noção até começar a fazer algumas traduções sobre evidências que estão nas bases internacionais. Porque, aparentemente, seria você pegar uma síntese que está disponível numa base de dados internacional e traduzir para o português.
em tese, seria isto. Só que não, né? Muitas vezes as evidências elas trabalham com terminologias que ainda não existem na língua portuguesa, que não existem estudos na língua portuguesa. Então, esse processo de tradução é muito complicado. Então, aqui no nosso projeto, nós temos uma equipe, né, de profissionais de saúde, eu também ajudo na tradução, que tem uma certa fluência na língua inglesa, mas muitas vezes nós ficamos indecisos se o termo traduzido está correto ou não. Então, imaginem o que seria, né, o profissional de saúde, lá na sua prática clínica, cheio de pacientes, tentando entender uma evidência que está em língua inglesa. Então, não é um processo muito simples, mesmo que o profissional de saúde ele tenha pleno domínio da língua inglesa, porque muitos termos novos não necessariamente vão existir na língua portuguesa, nos dicionários de tradução especializados e assim por diante. Então, aqui nós temos um exemplo de uma síntese em língua inglesa. Aqui até que está facilzinho de entender, mas nesta evidência tem alguns termos que ainda não foram traduzidos para a língua portuguesa. Não tem referência em língua portuguesa sobre isso. Então, o processo de tradução se torna bastante complexo. Outros fatores que interferem no uso da evidência são as culturas e os processos institucionais. E, em tese, né, nós teríamos as bases de evidência e, no mundo ideal, os profissionais de saúde lindamente acessariam as bases de evidências, seriam informados e tomariam as decisões. Só que nem sempre isso é possível por diversas razões. Então, aqui eu coloquei uma foto para vocês, em termos assim, de ilustração, né, de uma unidade básica de saúde. Então, imaginem, né, os profissionais de saúde que precisam atender toda essa população. Aqui, por exemplo, no Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, nós temos cerca de 3.500 pacientes diariamente que são atendidos pelas equipes de saúde. Imaginem o que é ter que acessar as evidências para atender a população dentro do seu processo de trabalho. Nem sempre isso é muito simples, né? Porque eu teria muitas vezes que parar o meu atendimento, acessar a base, voltar para o meu atendimento, e isso tudo ele toma um certo tempo do profissional de saúde. Outro ponto bastante importante é a questão dos hábitos de leitura dos profissionais de saúde, né? Nos países nos quais as evidências são bastante usadas já, vamos citar aí o Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, nos países em que o uso da evidência ele já está mais consolidado por meio de indústrias e por meio de vários produtos informacionais focados nas evidências, a criança, né, e aqui eu já coloquei a foto da biblioteca pública, né, a criança, já lá nos seus primeiros anos de vida, ela tem um contato intenso com a leitura. Intenso que seria, né? Então, no exemplo canadense que eu tive mais oportunidade de conhecer, as crianças leem muitos livros todas as semanas. Então, é uma sociedade que está totalmente habituada a um hábito de leitura intenso e que já vai crescer, então, totalmente focada com esse hábito de leitura nas veias, né? E aqui no nosso contexto brasileiro, nós somos muito carentes de bibliotecas públicas, nós somos carentes também de bibliotecas e de acervos informacionais nas próprias unidades de saúde. Aqui, então, eu peguei um exemplo da Clínica Mayo, que é uma instituição extremamente renomada no campo da saúde. Então, só para vocês terem uma ideia, a biblioteca da Clínica Mayo, para atender pacientes e profissionais de saúde que atuam na Clínica Mayo, ela data de 1900. Aqui no nosso contexto brasileiro, nós vamos ter aí em torno
de 250 mil estabelecimentos de saúde, cerca de 5 mil hospitais universitários, cerca de 35 mil unidades de atenção primária no contexto brasileiro, né, no contexto específico do Sistema Único de Saúde, mas dificilmente nós vamos encontrar unidades de saúde que tenham apoio de um profissional bibliotecário, de um profissional da informação, e mesmo que conte com uma assessoria informacional para a tomada de decisão. Isso seja para o paciente, seja para o profissional de saúde, seja para o gestor. Então, nós temos uma carência institucional muito grande nessa disponibilização de informação, nessa cultura do hábito de leitura, nessa cultura do uso das evidências na prática clínica, que não depende apenas de uma disponibilização da base de dados ou do acesso à base de dados. É uma coisa um pouco mais profunda que existe em termos de dificuldade aqui no nosso contexto brasileiro. Uma pergunta importante: quais seriam as principais dificuldades de acesso à evidência? Né? Nós já citamos algumas, né? Então, por exemplo, não ter uma unidade de informação dentro da unidade de saúde, não ter um profissional da informação para ajudar a equipe de saúde para encontrar as melhores evidências. Mas existem outras, e algumas são muito importantes ainda. Uma delas, que eu julgo assim, muito importante, é a falta de infraestrutura tecnológica nas unidades de saúde. Eu sei que o Brasil é diverso, nós temos municípios mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, mas aqui no estado de São Paulo, aqui no município de Ribeirão Preto, nós ainda enfrentamos, para vocês terem uma ideia, uma dificuldade de acesso tecnológico nas unidades de saúde de atenção primária e até terciária, né? No caso da atenção primária, nós temos muitas unidades que ainda não têm acesso à internet. Nós temos, muitas vezes, falta de equipamentos, falta de rede nas unidades de saúde, né? E na questão, por exemplo, da atenção terciária, a necessidade hospitalar é tão grande em termos tecnológicos que é preciso colocar algumas limitações tecnológicas. O prédio, o edifício, ele não suporta, ele precisaria ser totalmente redesenhado para as necessidades atuais de tecnologia e de informação que seriam necessárias a todos os profissionais de saúde. Então, acho que uma dificuldade que nós enfrentamos ainda é a falta de infraestrutura tecnológica nas unidades de saúde do Brasil para o acesso às bases de evidência, né? Aí, uma questão que sempre surge é: professora, mas o profissional de saúde hoje ele tem um computador, um celular. Muitos profissionais de saúde, eles optam a não levar seus equipamentos nas unidades de saúde, ainda por uma questão de segurança. Então, a nossa realidade é muito mais complexa em termos tecnológicos, em termos de segurança, do uso da informação. O uso dos recursos tecnológicos, né? Não são todos os profissionais de saúde que têm a habilidade de trabalhar com equipamentos de tecnologia. Profissionais, inclusive, de nível superior. Vamos dizer que talvez sejam os profissionais mais antigos, mas também os profissionais atuais. No caso da enfermagem, por exemplo, nós temos uma equipe que é composta por profissionais de nível superior e de nível médio. Nem todos esses profissionais eles tiveram uma qualificação durante o seu processo de ensino-aprendizagem e mesmo dentro da unidade de saúde para o uso de computadores, uso de bases de dados. Então, essa dificuldade do uso dos recursos tecnológicos ainda existe. Uma questão que sempre surge é: professora, mas hoje todo mundo acessa o Facebook, tem e-mail, qual que é a dificuldade tecnológica? A dificuldade tecnológica é que quando você trabalha com informação em saúde, não é uma informação para lazer, é uma informação sofisticada que você precisa ter algumas ferramentas, que você precisa aprender essas ferramentas para usar essas ferramentas com propriedade.
como, por exemplo, o estabelecimento de uma estratégia de busca mais avançada, o uso de uma base de dados em evidência que exige um conhecimento, talvez, de língua inglesa e de outras habilidades tecnológicas. Uma dificuldade, né, que pode ser uma dificuldade também, uma solução, é o fato das unidades de saúde e até mesmo dos cursos de graduação em saúde não proverem o treinamento de suas equipes. Muitas vezes acredita-se que uma palestra é essencial, né? Então, vamos supor, assisti a palestra da professora Cristiane sobre facilitadores e barreiras, já sei tudo sobre o assunto. Não é bem verdade, né? O treinamento, ele precisa ser muito mais contínuo, ele precisa ser focado na prática clínica para que ele seja assim, ele adentre nos processos de trabalho da equipe de saúde. Então, muitas vezes, uma única aula ou uma única palestra não resolve o assunto. É importante ir para treinamentos mais específicos. Então, o treinamento coletivo, com todo mundo numa sala, por exemplo, é interessante, mas não é suficiente. Isso vocês vão encontrar no primeiro texto que eu indiquei, Estou escutando um barulhinho de criança. Alô? Alô, pois não? Bom, vou continuar aqui a palestra. Se alguém quiser me interromper, por favor, me interrompa. Então, o treinamento no contexto clínico, pelas evidências científicas, ele se mostra mais eficiente para os profissionais de saúde, né? Então, se nesse contexto clínico que vocês estão observando, tivesse um profissional de informação explicando como que busca a evidência, onde que a evidência está, e solucionando a dúvida do profissional de saúde, ficaria mais fácil, segundo as evidências disponíveis sobre isso, para que, então, esses profissionais fossem treinados e usassem a evidência. E aí vem o papel do profissional da informação nesse contexto, né? O profissional da informação, ele não pode estar numa biblioteca longe, distante, ele precisaria estar nos contextos clínicos, observando as competências informacionais, as competências tecnológicas e provendo treinamentos específicos aos profissionais de saúde. Falta de tempo eu já mencionei para vocês, né? Então as evidências, elas precisam ser sintéticas, resumidas, para que sejam lidas com agilidade pelos profissionais da saúde, pois eles não possuem tempo de leitura. Outra questão que é uma barreira também para o uso de evidências e talvez possa vir a ser um facilitador, conforme eu vou explicar, é a cultura da oralidade. Pelo menos aqui no contexto brasileiro, quando o profissional de saúde ele tem uma dúvida, o que ele mais faz é perguntar para um profissional que está ao seu lado ou para um profissional que ele julgue mais experiente. Então, funciona muito a cultura da oralidade. Nós teríamos que intervir nessa cultura da oralidade. Teríamos que interferir nessa cultura da oralidade para incluirmos ali um processo de busca de evidências em bases de dados. Então, exigiria uma mudança cultural. Além disso, no contexto de saúde, né, existem relações de poder entre os profissionais. Significa dizer que alguns profissionais de algumas áreas são mais respeitados que outros. No estudo que eu citei para vocês no início desta apresentação, por exemplo, é relatado um caso que numa unidade clínica eles inseriram um farmacêutico para trabalhar com as evidências junto aos médicos. Foi bem mais sucedido do que juntar um enfermeiro para trabalhar com as evidências junto aos médicos. Isto por relações de poder históricas, né, entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos. Então, essas relações de poder, elas precisam ser melhor compreendidas em cada unidade de saúde
e serem trabalhadas de forma que as relações de poder não interfiram no uso das evidências. Como que isso pode acontecer? Vocês me perguntam. Algo do tipo, olha, o profissional diz, eu estou aqui 30 anos fazendo este processo desse jeito. Você acabou de chegar. Então, aí tem-se uma relação de poder, por exemplo, em que a evidência não será usada porque existe alguém mais que se julga mais experiente, com mais conhecimento e define o que será feito. Como que o meio de comunicação interfere na aceitação de sua evidência? Aqui, no contexto aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, nós estamos começando a achar que talvez as evidências em formatos sonoros sejam talvez interessantes para os nossos profissionais, porque eles poderiam ouvir no carro, poderiam ouvir em outros contextos para irem se atualizando. E também por essa questão da cultura da oralidade, já que o pessoal gosta mais de ouvir, né? Talvez as evidências em formatos sonoros, em formatos de vídeo, sejam mais interessantes para o contexto brasileiro. Mas isso é uma hipótese que nós precisamos ainda verificar. Aqui eu estou citando um exemplo da base Access Medicine, que está disponível no portal de evidências, né, do Ministério da Saúde, que traz já alguns vídeos e materiais disponíveis para uso dos profissionais de saúde. A questão do conteúdo da evidência também interfere na sua aceitação. Em estudos anteriores, nós observamos que quando nós falamos para o profissional que algo não funciona, isso tem zero de impacto para ele na prática clínica. Então, por exemplo, aqui, para hepatite alcoólica prednisolona pode ajudar, mas pentoxifilina não pode. Bom, não agrega muito. O profissional de saúde, ele gosta mais que as evidências sejam mais afirmativas. Então, por exemplo, a terapia de ferro intravenosa melhora a qualidade da vida. Isso aqui é mais interessante. Então, muitas evidências que são produzidas, mesmo pela Cochrane ou outras, elas não têm um impacto muito grande na prática clínica. O conteúdo que elas trazem, a forma de redação também interfere no uso das evidências. O formato, né, nós já falamos um pouquinho do formato visual e sonoro, mas também o formato em termos de quantidade de páginas, né? Nós sabemos que, por exemplo, nós temos os BRATs aqui no Brasil, que também está disponível no site do Ministério da Saúde, no portal de evidências, mas, por exemplo, os BRATs, eles são muito longos, de forma que fica difícil para o profissional de saúde fica muito difícil para os profissionais de saúde lerem. É muito grande. Então, por exemplo, um BRAT, a gente poderia picar um pouco mais para fazer evidências menores e disseminar isso para os profissionais de saúde para que eles pudessem ler. A quantidade de páginas é um fator importante. Como a educação formal e continuada prepara o profissional de saúde para a prática baseada em evidência, né? Então, muitos cursos de saúde ainda não têm disciplinas focadas no uso de evidências, né? Muitos seguem uma abordagem mais biologicista ainda. Então, esse aluno que não teve acesso ao uso de evidências na graduação, ele realmente vai ter mais dificuldade de ser um profissional de saúde que aplica evidências. Isto nós temos observado em alguns estudos que nós realizamos, né, de que
profissionais que são treinados desde a graduação, que têm treinamentos durante a sua vida profissional, eles tendem a usar mais as bases de dados e buscar fontes de informação mais fidedignas. Então, para sintetizar aqui o que nós vimos hoje, em termos de facilitadores e barreiras, né, nós precisamos ter um quadro em mente que a prática baseada em evidência, ela requer transformações no próprio profissional da saúde, na formação do profissional de saúde, ela requer transformações também nas unidades de saúde em que esses profissionais trabalham, até para verificar o processo de trabalho dessas unidades de saúde, como que essas evidências serão empregadas, quais são os recursos tecnológicos que estarão disponíveis, que profissionais poderão ser procurados caso haja uma necessidade de uma informação ou de uma evidência em saúde. Outra dificuldade, outra transformação requerida também é dos nossos pacientes ou da nossa população, né? Que nem sempre essa população ela tem o hábito de leitura e, como eu gosto muito de citar aqui nesse slide, é que fica muito complexo para um paciente que não tem esse hábito de leitura, ele está numa consulta e o profissional de saúde falar para ele assim, olha, um minutinho que eu vou buscar informação sobre o que você tem ou vou buscar informação sobre a medicação que eu preciso passar para você. Isso seria um pouco complexo de ser compreendido pelos pacientes e pela população de uma forma geral. Então, seria também muito importante que nós tivéssemos serviços de informação dedicados à população e aos pacientes desde sua tenra idade. Acho que eu consegui cumprir os meus 53 slides e agora eu passo para vocês para as questões. Eu agradeço imensamente essa oportunidade e fico disponível para cooperações, em projetos, em palestras que vocês desejarem. Então, o meu e-mail de contato fica aqui disponível para vocês. Obrigada. Obrigada, Cristiane. Vamos realmente abrir agora para as perguntas. Quem tiver alguma questão, pode fazer a sala de bate-papo e a gente tem minutos para as respostas. Está tudo claro? Cris, qual seria o trabalho aí do profissional bibliotecário como um mediador aí no acesso a essas bases de saúde baseada em evidências? Você fala aqui no contexto do nosso hospital universitário? Isso, no contexto do hospital de vocês e como é que isso está se dando, conforme o teu conhecimento, no Brasil. A gente aqui em Alagoas, a gente tem uma bibliotecária que foi contratada recentemente com um concurso para o hospital. Então, o nosso hospital está começando a investir e abrir esse campo. Além de mim, que sou bibliotecária, mas eu estou na chefia da unidade de saúde, eu tenho outras atividades, mas a gente já tem bibliotecária, a gente tem uma biblioteca, uma biblioteca virtual de saúde aqui, e já temos um profissional contratado, começando a trabalhar essa questão. Ela é recém-contratada, a gente vai trabalhar nessas questões em breve. Eu queria saber como é que está aí no teu contexto, o que é que tu sabe do Brasil em relação a isso. Olha, Rosaline,
eu estou aqui na faculdade, quer dizer, meu trabalho aqui com a faculdade, ele já está em torno de 10 anos, né? Vou te contar que foi um trabalho de formiguinha, né? Porque o profissional da informação dentro de uma unidade de saúde, ele pode fazer muitas coisas, como você bem sabe. Mas para convencer os gestores de que nós precisaríamos ter uma unidade de assistência aos profissionais de saúde, nós fizemos muitos estudos. Nós entrevistamos muitas pessoas, nós criamos dados, né? Dados de onde os nossos médicos estão se informando, quais são as dúvidas que os nossos médicos possuem, como que eles tomam a decisão, né? Então, por meio desses estudos, nós conseguimos convencer a gestão. Isso ao longo dos anos, viu, Rosalina? Não foi nada imediato, né? Convencer da necessidade de nós termos uma unidade aqui dentro do hospital universitário focada em algumas coisas. Treinamento para o uso de bases de dados de evidência, né? Porque existem as bases bibliográficas, bases acadêmicas. As bases acadêmicas e bibliográficas são úteis para os profissionais pesquisadores, mas não são necessariamente úteis para os profissionais de saúde que estão na prática clínica. Então, nós convencemos da necessidade de ter uma unidade de informação para o uso dessas evidências, bases de dados de evidência, com um profissional de informação. Na verdade, já temos um profissional de informação, mas nós queremos uma unidade de evidência que funcione assim o dia todo, que tenha um profissional capacitado para atender os profissionais de saúde o dia todo. E também, nessa unidade de saúde, nós estamos montando um esquema de termos também alunos treinados. Porque o aluno treinado, ele pode, vamos dizer assim, ir varrendo o hospital, né? E entrando nos grupos e explicando para os colegas, para os profissionais de saúde. Então, assim, em síntese geral, aqui no nosso contexto, foi um processo assim, de convencimento por meio de pesquisas científicas, né? Que agora nós conseguimos um modelo em que terá uma unidade de informação para uso de evidências, com uma equipe bem treinada para atender qualquer profissional que bata nessa unidade a qualquer momento. Além disso, todo um sistema para o uso de protocolos clínicos baseados em evidência, que isso daí está ligado à alta gestão, né? Então, além de usar as evidências, as bases de dados, os próprios profissionais de saúde aqui do hospital, eles têm também a necessidade de produzir protocolos específicos, né? Em relação ao uso da evidência. Eu me perdi um pouquinho porque vieram algumas perguntas, mas basicamente isso. Eu acho que no cenário brasileiro, Rosalina, eu acho que os profissionais de saúde, eles estão cada vez mais sendo descobertos pelas unidades de saúde. Então, muitos dos nossos alunos egressos, né, do curso de Ciência da Informação, que fizeram as disciplinas de Informação e Saúde aqui na Faculdade de Medicina, eles são contratados por unidades de saúde, né? Então, um grande exemplo que nós temos é uma aluna que se chama Fernanda Padial, que hoje ela faz toda a gestão de informação do município de Ribeirão Preto, não só na parte de evidências, mas também nos prontuários eletrônicos, e outros alunos que estão em outras unidades e até mesmo na indústria farmacêutica, atuando como profissionais da informação no contexto da saúde. O cenário ainda não está muito longe do ideal, porque nós precisaríamos de muito mais profissionais da informação formados com essas competências, né? Mas nota-se uma abertura em alguns setores, em algumas unidades de saúde para esse profissional. Não sei se eu respondi.
Respondeu sim, Cris. Obrigada. Só mais uma coisa. A tua equipe hoje, né, nessa tua proposta aí de unidade de informação para trabalhar a questão da saúde baseada em evidências, ela é composta por quantas pessoas? E qual que é essa composição? Olha, Pesquisadores, bibliotecários, estudantes? primeiro, gestor mor. Tem um grande gestor do hospital, que ele está depois do coordenador da unidade de saúde, né? Na verdade, aqui nós temos um complexo HC, que é composto por vários hospitais e unidades de saúde. Então, nós temos 3 profissionais da alta gestão, todos com doutorado e pós-doutorado, né? Nós temos professores de várias especialidades, então temos um professor de alto nível da cardiologia, temos um outro professor de alto nível de outras especialidades, temos a equipe de tecnologia e a equipe de informação, que seria composta por mim, por alunos da ciência da informação, e também pelos bibliotecários, pelo bibliotecário contratado e pelo novo bibliotecário que também será contratado. Então, na verdade, não podemos nem dizer que é uma parceria multidisciplinar para resolver a problemática. É assim que a gente está tratando, né? Porque determinadas questões precisam vir da alta gestão, senão o profissional de saúde ele não tem assim, o poder de seguir. Ele pode achar, professora Cristiane, que interessante o que você explicou para a gente, né? Mas ele não tem o poder de decisão. Então, tem que ser uma parceria muito grande com a alta gestão para essa mudança cultural. Então, a nossa equipe é esta, tá? Focada em pessoas altamente qualificadas do campo da saúde, da gestão em saúde, da informação em saúde e da tecnologia. Uma pergunta aqui do professor Antônio Luiz, que é meu colega aqui de departamento, né? Então, professor, existem profissionais médicos muito experientes que têm informações relevantes e que foram acumuladas em décadas de exercícios que ainda não foram publicadas. Como essa experiência acumulada, né? A prática baseada em evidência, ela não nega a experiência, né? Então, quando nós vimos lá no segundo ou no terceiro slide que o David Sackt diz que a evidência, ela tem você precisa usar de forma conscienciosa, de forma consciente, é isto. O profissional de saúde, ele vai analisar a evidência, em contraposição a essa evidência que foi produzida lá na Austrália, tem a questão do conhecimento empírico que ele tem no seu contexto local. Então, ele vai tomar uma decisão considerando esses 2 aspectos. Isso seria o uso consciente da evidência. Não negar o seu conhecimento local, mas fazer um parâmetro dessas 2 questões. Opa, perguntas complexas aqui. Questão da oralidade do argumento. O argumento de autoridade, né? Como podemos dizer que a oralidade? Deixa-me ver aqui. Caetano foi nosso aluno aqui de fontes de informação em saúde e é um forte candidato para trabalhar conosco aqui também nesse projeto das evidências. O argumento da autoridade, né? O que eu tenho visto na prática, Caetano, é que como em muitas unidades de saúde, a prática baseada em evidência não foi definida pela gestão principal da unidade, como um princípio, como uma política, geralmente o que acaba sendo assumido como verdadeiro é o argumento da autoridade. Então,
tal professor disse, eu vou seguir, porque senão eu vou me prejudicar. Então, geralmente tem sido assim que eu tenho observado as situações de autoridade. Tá? O Davi Queiroz. O estágio supervisionado, se não também seria também um ensino baseado em evidência. Aí vai depender muito, né, Davi, como que esse estágio ele foi construído. Se esse estágio ele foi elaborado por um líder, né, que conhece a prática baseada em evidência, é lógico que ele pode inserir nesse processo de estágio também a prática baseada em evidência. Não sei se isso é a prática de todos os estágios. Você tocou num ponto muito importante, que seria, será que eu preciso inserir uma disciplina sobre prática baseada em evidência? Ou será que a prática clínica baseada em evidência ela é assimilada de forma empírica no seu cotidiano, né? Eu acho que precisa ser um pouco as duas coisas, porque quando você fala de prática baseada em evidência, tem muita literatura, tem metodologia, tem formas. Isso me parece que exige um conhecimento formal. Alguns professores alegam que hoje o aluno ele é nascido digital, então ele vai dominar as práticas de acesso à informação. Mas isto, pelo que eu observo, não tem sido verdade. O fato do aluno ele ter algumas competências tecnológicas não capacita informacionalmente do ponto de vista profissional. Então, o ideal seria que esta aprendizagem ela fosse formal e também empírica, né, também no campo de estágio. Esta é mais ou menos a minha visão, e também que é corroborada um pouco pela literatura sobre isso. Mais alguma questão? A questão do Caetano eu já respondi. Mais alguma questão? Imagina, Davi, foi um prazer, Antônio também. Um prazer tê-lo aqui, que honra ter o professor Antônio aqui com a gente. Obrigada, Jairo. Fico disponível, né? Como eu disse para vocês, isso é um pequeno tópico da nossa disciplina aqui de fontes de informação. Nós trabalhamos em várias complexidades. Obrigada. Obrigada, muito gentil todos vocês. Cris, agradeço mais uma vez a sua excelente palestra, a sua contribuição. Eu adorei. Você sempre fala muito bem, então não é novidade não, né? Então você sempre apresenta tudo muito bem. E realmente é bastante instigante, ainda mais para a gente que está aqui atuando de forma bem direta com todos esses profissionais. A prática da evidência científica que ela tem que ser institucionalizada mesmo. A gente tem que trabalhar isso de uma forma bem mais constante, até para se abrir a visão sobre as potencialidades que essa prática ela pode trazer, né, e o que ela tem. Então, eu agradeço imensamente, e deixo você à vontade para as suas considerações finais para a gente encerrar. Obrigada. Então, muito obrigada. Pela falta de tempo, nós não mostramos as nossas pesquisas e os nossos dados, mas posso dizer que a carência é muito grande. Então, muito obrigada, Rosaline. Fico disponível sempre que você quiser. Ok? Até a próxima, então, pessoal. Obrigada. Até a próxima, e nós também estamos sempre disponíveis. Obrigada. Bom dia a todos. Tchau.